Conversas com Binder. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje nós vamos falar sobre o setor do varejo, como é que o setor do varejo está se virando na pandemia, as inovações, as formas de manter os clientes, as formas também de se reinventar. Por isso, vamos receber aqui a Joana Arruda. Ela trabalha com 2 franquias de lojas importantes do Brasil em shopping centers. E como é que está sendo, né? Os shopping centers fechados, como é que essas franquias estão se adaptando a esse momento? Lembrando sempre que você pode participar do Conversas com Binder com sugestões de pauta. O nosso Instagram é o Conversas com Binder. Também estamos no Twitter, é o Comando na Mídia. E o nosso site é o comandonews.com.br. Agradeço você, Joana, ter topado conversar com a gente para falar sobre esse momento difícil, mas também de muita inovação, de muita criatividade para quem trabalha no setor de varejo. Oi, Ângelo, eu que agradeço a oportunidade. Falando um pouquinho da minha história, eu trabalho no varejo há mais de 15 anos. Eu comecei com o varejo de mercado de luxo, depois eu passei para o varejo premium, que hoje eu trabalho tanto com a Casa das Cuecas quanto com a Lacoste. Então eu trabalho com 2 franquias em shoppings diferentes, na área têxtil masculina, né? Predominantemente masculina. Então, Joana, eu queria que você falasse quais foram os principais desafios logo no início da pandemia que surgiu para vocês, shoppings fechados, situação, a gente não sabia o que ia acontecer realmente, se ia poder as pessoas circularem nesses ambientes. E como é que foi isso para vocês logo de início? Como é que vocês começaram a se reorganizar e seguir com as vendas e tudo mais? A pandemia para nós foi um grande desafio e ao mesmo tempo um grande aprendizado no sentido de que a gente teve que melhorar nosso atendimento muito rápido, né? Primeiro lidar com a questão dos funcionários que não tinham como trabalhar presencialmente e era como eles sabiam fazer. E depois com essa questão de perda de fluxo, que veio depois do fechamento dos shoppings e tal. Então, a gente focou muito, a nossa primeira ação foi tentar trabalhar com ferramentas mais baratas, justamente por uma questão de custo, porque a gente sabia que o nosso faturamento ia cair, e ao mesmo tempo ferramentas que deixassem a gente mais próximo do cliente. Então, a gente utilizou de ferramentas como o WhatsApp Business para criar catálogos para o cliente. A gente utilizou de ferramentas de links de pagamento para não ter contato físico direto com o cliente. E foi um grande aprendizado em termos de treinamento de como você atender o cliente de uma forma online, sendo que você está acostumado com aquela transmissão de afeto, com aquela troca, com aquele contato mesmo com o cliente. Então, assim, você fazer uma sondagem dentro de uma loja com o cliente te olhando no olho e sabendo o teu tom de voz, é diferente de você fazer uma sondagem pelo WhatsApp para entender o que ele quer e o que você pode oferecer. Então, a gente focou muito no delivery e focou muito nessas vendas que a gente, como é franquia, a gente não pode fazer pelo site, mas a gente faz as vendas pelo celular, pelo WhatsApp. Uma coisa importante, né, Joana, nesse processo todo, é a relação da matriz com as franqueadas, quem é dono da franquia, né, o local, e quem é a marca, a rede, digamos assim. Como é que tem sido essa relação de vocês franqueados com as grandes marcas? Tem algum tipo de apoio para vocês franqueados nesse momento? A gente teve a sorte de trabalhar com franqueados muito parceiros. Então, por exemplo, primeiro a Lacoste, que é uma marca internacional, ela tem caixa e tem formatos que eles podem nos ajudar. A Casa das Cuecas, já que é uma marca nacional e a produção é deles,
eles também conseguiram reduzir pedido e nos ajudar da forma que foi possível. Mas muitas outras operações a gente vê que não fizeram nada por outros franqueados. Então eu acho que existem oportunidades, mas também existe, nisso tudo, a gente também tem a oportunidade de ver que marcas que estão preparadas para franquearem, né? Que marcas que estão preparadas para dar o suporte para o franqueado, para ajudar no treinamento, para ajudar nessa fase difícil, para ajudar na negociação com o shopping. E não são todas as marcas que estão preparadas para isso, né? Então é importante na escolha da marca e nas oportunidades que vão surgir agora, porque muitas operações vão fechar, entender por que essas marcas fecharam mesmo, se teve o suporte necessário que precisava. Joana, com as lojas fechadas nos shoppings, é inevitável pensar como é que ficou a tua equipe de colaboradores. Vocês mantiveram? Como é que funcionou nesse sentido? Sobre a equipe, num primeiro momento, a gente optou por manter todos. Alguns trabalhando no delivery e outros a gente deu férias. Como existiu aquela possibilidade do governo de você dar férias, mesmo a pessoa não tendo completado um ano, foi uma forma da gente manter as pessoas. Então, por exemplo, quem tinha férias vencidas, você conseguiu dar 2 meses de férias. E foi isso que a gente fez. Por outro lado, outras pessoas a gente manteve com um salário de delivery, né? A gente fez uma comissão diferenciada, até para que eles tivessem uma condição melhor de trabalho e se estimulassem a vender num mercado que eles não estavam acostumados, né? Para alguns funcionários, inclusive aqueles que tinham um grupo de risco, a gente não podia arriscar ficar com eles na loja. Então, depois das férias, a gente tem casos de pessoas que a gente teve que suspender o contrato, mas mais por uma precaução, por manter essas pessoas, né, sem risco, do que por deixá-las, né, na mão. Eu acho que a gente leva muito tempo para treinar funcionário e treinar funcionário no varejo para deixar essas pessoas na mão nesse momento, porque eventualmente nós vamos precisar deles de novo, eventualmente a gente vai retomar. E pela tua experiência, o mercado de franquias ainda é uma boa? Você consegue visualizar oportunidades? Eu acho que agora vai surgir muita oportunidade de franquia, sabe? E talvez as condições sejam melhores. Eu acho que as negociações com os shoppings vão ser melhores. Eu acho que as negociações com as franquias podem ser melhores. Mas a dica que eu sempre dou é, primeiro, jamais adquira uma franquia sem pedir o telefone de outros franqueados, para ver como que é o dia a dia da relação, porque é sempre tudo muito bonito, né? Quando eles te apresentam, você vai no escritório maravilhoso e tudo é perfeito, e no dia a dia não é assim. E a segunda dica que eu dou é realmente, se você não souber fazer conta, contratar alguém que saiba, porque a gente fala de margem, e as pessoas normalmente não sabem, elas recebem uma margem da franquia, mas elas não entendem que quando elas estão na promoção, elas perdem margem, e que a franquia vai te oferecer essa margem de volta, ou elas não entendem que produtos têm margens diferentes, que produtos importados têm alíquotas diferentes de cada estado. Então, assim, o importante é fazer um plano de negócios bem feito e o mais próximo da realidade possível. Entender muito bem qual será o teu investimento e em quanto tempo você prevê. Eu sempre parto da premissa que a gente tem que sempre prever o faturamento mais pessimista possível para o negócio poder dar certo. Tá certo, Joana. Foi muito bom ouvir suas palavras, uma pessoa que tem experiência no mercado, né, do varejo e especialmente em lojas de shoppings. É uma situação que muitas pessoas estão passando com shoppings fechados e há uma preocupação muito grande porque movimenta a economia e também são estratégias, muito planejamento que teve que ser feito por um ano, teve que ser refeito e a gente, mesmo para os shoppings abertos, a gente já sabia que existia uma dificuldade bem grande porque a movimentação das pessoas tem mudado cada vez mais, o comportamento das pessoas tem mudado muito.
Então, se as pessoas, se os lojistas, né, que trabalham no varejo não tiverem uma sacada de inovação, é bem difícil de se manterem no mercado, mas por outro lado, quem tiver criatividade com certeza vai sobressair. Suas dicas foram valiosíssimas para quem está buscando oportunidades, e com certeza esse mercado ainda vai voltar com tudo após a pandemia, de uma forma diferente, claro, mas com certeza ele vai continuar existindo. Obrigado mesmo pela participação, Joana, e fica aqui o nosso espaço sempre aberto para você. Eu que agradeço poder participar e estou à disposição para conversa, para dúvida, enfim, estou à disposição. Eu acho que a gente tem criado laços muito fortes, assim, mesmo dentro do mesmo segmento, a gente acabou criando parcerias e formatos que são interessantes para que a gente possa, né, trabalhar junto. Eu acho que é um momento que os segmentos têm que se unir, né, e se ajudar. Então, se for de valia para alguém, eu já fico contente. Com certeza, Joana, suas dicas aqui, para quem ouviu e quem vai ouvir essa conversa, com certeza vão ajudar bastante. Um abraço, Joana. Um abraço, Ângelo. Muito obrigada. É isso aí, ponto final em mais uma edição de Conversas com Binder. Você pode seguir a gente no Instagram, é o Conversas com Binder. Também estamos no Twitter, Comando na Mídia. O nosso site é o comandonews.com.br. Aquele abraço e até a próxima edição. O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stephan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br.